Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao podcast da Unity Fit, UnityCast. Tenho aqui uma convidada que já foi nossa cliente. Hoje ela está em processo de tratamento de um câncer. Isso. E justamente é a ideia do nosso podcast, que é falar sobre o Outubro Rosa. Então, Gi, gostaria que tu falasses um pouquinho quem você é, o que você faz, como é que está esse seu processo. Então, meu nome é Gisele Lebona, sou contadora, de profissão. Descobri também um mundo de atividade física aqui com o João, alguns anos atrás. Hoje, ainda falando sobre esse assunto, ainda comentei com a minha menina, que é a minha personal, ainda falei pra ela, eu lembro exatamente no primeiro dia que eu cheguei no estúdio, né? Uhum. E eu não conseguia, por exemplo, caminhar na esteira ou correr Não quer dizer que hoje eu sou uma atleta, mas eu... Mas tu manteve, né? Tu conseguiu continuar com... Faço com esforço, digo que não é uma coisa que eu gosto. Não, ótimo, e eu te honro muito pela disciplina. Já que não é só pela motivação, eu te honro em fazer algo que tu não gosta, mas que tu sabe que no fim das contas vai ser algo muito bom, né? Eu disse, tem uma frase que a gente usa bastante, é que não existe CNPJ forte com CPF fraco, então eu preciso fortalecer esse CPF, não adianta. É verdade. Bem... Não adianta. E a atividade física é uma delas, por mais que eu não goste, então tem que fazer. E em relação ao câncer, assim, foi uma surpresa sobre tudo isso, né? Mas estamos aqui, estamos na luta, não desistir não é opção e cada dia é um... Com certeza. Cada dia é um dia. Sim, Gino. Então, assim, nos conhecemos já há bastante tempo, né? Uhum. Desde o nosso outro espaço, né? Tu fazia atividade física com a gente. Eu já sabia que não era algo que você amava, né? Mas como eu falei, eu honro demais a hipótese de você fazer algo que não gosta, mas que precisa ser feito, né? E eu tenho muita certeza também, assim, que muitas vezes o câncer ele poderia ter sido mais agressivo se tu não tivesse algumas condutas que tu já tinhas antes de acontecê-lo, né? Acredito muito assim que a atividade física, de uma certa forma, conseguiu diminuir a intensidade dele, né? Mas a respeito do câncer, né? Já que é o nosso objetivo hoje, nossa conversa, como tu descobriu, como é que foi esse processo, qual foi a continuidade que tu deu a isso? Então, a vida mudou em maio, digo, né? Maio de 2023. De 2023, eu faço exames regularmente, todos os anos. Vou na ginecologista e tem uma listinha de exames para fazer. E esse ano ela me passou a listinha de exames e eu falei, só vou na consulta depois que eu fizer todos os exames. E assim fiz. E no dia da ultrassom, ela me passou a lista em março e eu só consegui exames para fazer em maio. Na clínica onde eu costumo fazer, não sei o quê. E aí, chegando lá, lembra, né? Contadora, em maio, imposto de renda, os últimos dias de imposto de renda. Imagina, dia 17 de maio. E aí, eu cheguei lá e a médica fez ultrassom e ela disse, eu acho que tem alguma coisa suspeita aqui. Deve ser, tudo certo. Eu falei pra ela, tudo bem. E aí continuamos falando sobre o imposto de renda dela, porque perguntei pra ela se ela já tinha feito imposto. E aí continuamos. Aí assim que saiu o laudo, depois de uns 3 dias, eu mandei pra minha ginecologista, ela tá pedindo uma biópsia. Deu assim, eu já sei. Em todos os momentos eu sempre quis encarar tudo isso, mesmo não sabendo da doença, de forma bem tranquila. Se fosse pra ser, seria, Deus estaria cuidando desse processo como um todo, assim. E aí fui fazer a biópsia sozinha, saindo da biópsia eu encontrei umas amigas pra tomar café, tomamos café, não sei o quê. E ainda falei pra ela, seja o que Deus quiser, Deus sabe todas as coisas. E quando saiu o laudo da biópsia, eu peguei na internet e vi que é um laudo meio complicado, ele não é uma coisa assim, tipo, você está com câncer. Sim. Não é assim, tipo, ele fala lá, né? Fala o tipo de câncer que você tem, então no meu caso era um carcinoma, e ele dizia o grau dele, mas aí tu não entende muitas coisas. Até esse momento tu não entendia, né, Gisele? Eu acho que até hoje ali... tu é uma expert, mas naquele momento, né? Aí eu peguei, fui ali, mas aí dei uma procurada na internet antes de mandar pra minha médica, né? E eu peguei, ainda procurei, olhei assim, realmente eu acho que eu tô com câncer. Mandei pra ela, isso era dia 23 de maio. Mandei pra ela e ela me ligou logo em seguida.
Gi, você sabe, ela é minha ginecologista há muitos anos, a doutora Renata. E aí ela disse, Gi, realmente tu tá com câncer, né? Tu sabes? Daí eu assim, eu acho que sim. Eu falei pra ela. Então assim, mas tudo bem, né? Ela falou, eu queria estar aí pra te abraçar e pra te dar um carinho. Eu disse, não, mas tá tudo certo. E eu estava bem. Realmente não me desesperei naquele primeiro momento. E aí a gente decidiu qual o médico que a gente ia, para um mastologista, que até já me atendia uma época. E aí eu peguei e liguei para a secretária dele, e aí elas me encaixaram numa consulta no dia seguinte. Liguei para o meu marido, contei para ele que tinha saído o resultado, tinha sido positivo, contei para o Isaac, meu filho. E aí tudo bem, estava super bem. Continuei bem, até há pouco tempo. E aí contei para ele, e o que eu fiz? Voltei a trabalhar. 23 de maio, imposto de renda, cheio de imposto de renda para resolver e continuamos. E aí, no outro dia, eu fui no médico, primeiro que não contei pra ninguém, porque eu não queria... Primeiro, porque eu não sabia qual era o grau da doença. A princípio, a gente só leu uns exames, né? No dia seguinte, quando eu cheguei no meu médico, doutor Igor, eu perguntei... Perguntas que eu perguntei pra ele. Doutor, qual é o grau dessa doença? O que eu posso fazer? Qual é o meu passo? O que eu preciso fazer? O que eu preciso comer? O que eu preciso fazer? Aí ele falou, Gisele, olha... Esse teu tumor aqui, não, ele é um tumor mais comum do mundo, ele tá isso, ele é um ponto de aqui, a gente vai precisar fazer o quê? Cirurgia. A gente vai tirar ele. E aí foi isso. Daí o passo de pré-cirúrgico. Então tu vai para uns exames pré-cirúrgicos, então faz tomografia, faz tomografia, ressonância. De todo esse processo, o que mais me baqueou foi um dia que eu fiz uma tomografia e ela deu uma suspeita no outro seio. Quando eu peguei o laudo, assim, meu Deus, outro seio. Tudo de novo, meu Deus. Daí eu pensei, né? Aí foi onde me deu mais baque. Daí eu pensei comigo, não. Aí naquele dia eu fiquei triste, assim. Foi um dos dias mais tristes, assim, de todo esse processo. Mas no dia seguinte eu pensei comigo, ainda bem que eu já descobri agora, né? Já tenho 2, já vou matar, já vai ter cirurgia e pronto. E no final, realmente, ele não era só uma suspeita da tomografia, não tinha nada. Fiz a cirurgia no dia 13 de julho. E com a cirurgia, foi todo o tumor tirado. Até ali eu não faria quimioterapia, no princípio. Mas a gente faz 2 biópsias. Uma biópsia para descobrir que aquele pré-suspeita lá, aquele nódulozinho é um tumor, né? É um câncer. E depois, quando se tira o tumor em si na cirurgia, ele vai para a biópsia também. E aí, com o tumor da biópsia, com a biópsia desse tumor da cirurgia, o médico, junto com o oncologista, decidiu que eu precisava fazer a quimioterapia. Por quê? Esse tumor, ele estava com uma multiplicação de 25%. Ele estava se crescendo rápido, né? Então, a minha oncologista disse que acima de 8% ele já é um grau que a gente precisa cuidar. E que ele tinha mais que 2 centímetros. Por ele ter mais que 2 centímetros e uma multiplicação acima de 25%, ela decidiu fazer quimioterapia para que o meu corpo não deixasse nenhuma... Por mais que todos os laudos da cirurgia, o tumor foi tirado como um todo. Eu não tirei a mama toda, eu tirei um quadrante dela, né, um pedaço da mama. Mas foi assim que os médicos e a oncologista decidiram nessa fase, né? Isso em julho, né? Isso. Na verdade, a quimioterapia foi decidida já em agosto, né? Final de julho já, depois, porque tem uns 20 dias ali para sair o laudo dessa segunda biópsia, ela é um pouco mais demorada, né? E tu conseguiste manter essa tua vida normalmente durante esse período? Tu continuou trabalhando? Tu continuou fazendo as tuas atividades? Tudo. Fui para congresso. Fui para 3 congressos. Olha. 2 em São Paulo, 1 em Gramado. E trabalhando normal, vivendo a vida, o cirúrgico ali, os primeiros dias pós-cirúrgicos, eu não tinha alguma movimentação de... Não podia pegar peso, não sei o quê. Mas mesmo assim, eu acho que, se eu não me engano, com 10 dias de cirurgia, tinha um evento de contabilidade aqui no Majestic e eu já tava ali nele. E aí...
Isso eu acho que faz total diferença, né? Pra gente ocupar a mente, ocupar as Sim. nossas... E todo esse processo, até na minha primeira quimioterapia, eu fiz a quimioterapia na quinta. Na terça-feira da semana seguinte, a gente marcou um evento lá no escritório pra comemorar 1 ano da nossa sala. E eu disse pra minha oncologista, eu quero estar bem lá. Eu vou dizer pra ti, não tava 100%, assim, mas eu fui. Sim. E o evento aconteceu e a gente tava lá. E tu se manteve forte Firme e forte. Já de cabelo curto, porque também a decisão de quando a minha médica falou, ó, vamos fazer quimioterapia, eu decidi cortar. Queria cortar, cortei bem curtinho. Porque eu queria viver esse processo como um todo, né, na verdade, e deixar aquela sensação de o cabelo cair, eu acho que iria, ou o cabelo comprido e depois ele curto, seria pior, né? Então eu já cortei, assim, a gente decidiu a quimioterapia numa semana, na semana seguinte eu ia para um congresso em Gramado, eu fui pro congresso, quando eu voltei do congresso eu cortei ele. E assim foi, e então, tamo aí já. Tá, e sobre a atividade física, como é que está esse teu processo? O que tu estás fazendo? Qual é a tua regularidade? Qual é a tua rotina? Como é que está a tua alimentação? Porque a gente muito sabe que atividade física e alimentação são importantíssimas, né, para os casos oncológicos, né? Como é que está sendo a tua conduta? Tu mudou a tua alimentação ou não? A Gisele continua sendo aquela mesma pessoa de antes, com toda aquela, né, com a questão alimentar idêntica? Não, o que aconteceu? Alimentação e atividade física, os médicos falam que é fundamental no nosso processo, mais do que todos os remédios que a gente toma ainda, né? Entre o processo de descobrir a doença e até a cirurgia, eu fiz uma dieta totalmente restrita de glúten, de todos os derivados que podiam inflamar o meu organismo, né? Porque já estava com uma inflamação, então não deixar que ele ficasse mais inflamado ali. E nesse período ali, por essa correria, eu não estava fazendo atividade física, desde que... Porque, faz a biópsia, tem um corte, tem que esperar não sei quantos dias. Eu fiquei ali mais ou menos 1 mês e meio sem fazer atividade física nenhuma. Assim que eu fiz a cirurgia e saiu a biópsia que eu ia fazer ali pelo final de julho, começo de agosto, que eu ia fazer quimioterapia, eu voltei para atividade física. Eu faço funcional, tipo o estilo que tem aqui, né? Contigo. 2 vezes por semana. Então, a ideia é fazer realmente que nesses dias, como diz a minha fisioterapia oncológica, que os dias bons a gente tem elevação de coração. Então, a atividade física, ela tem que ser mais intensa. Então, né? E algumas atividades em casa. Então, que tu possa estar se movimentando, assim... Nem todos os dias são bons, né? Pós-químio. Então, imagino. Então, os dias bons, a gente tem que estar movimentando o corpo com atividades. Então, a gente vai testando, porque também a gente também tem que pensar, como elas falam, que quando a gente volta de tudo isso, e quando a gente está fazendo quimioterapia, o pós-cirúrgico, é como se eu nunca tivesse feito atividade física. Na fraqueza? Elas dizem que a gente tem que ir testando o nosso corpo, o quanto o meu corpo pode suportar a atividade. Então, né, a gente está testando os pesos. Então, a gente está aumentando o peso a cada aula que eu vou, né? Por exemplo, eu fazia 40 quilos de perna, né? Antes de tudo isso. Então, a gente voltou para tô começando com 15. Já estamos lá no 35 de novo. Então, sim, tipo, vai de perna. Fazendo uma elevação conforme... tu vai recuperando um pouco da tua força, né? Passando o tempo. Porque também os músculos estão... Sim, eles estão mais fracos, né? Eles estão menos nutridos. Mas a cabeça, ela também influencia? Ela te influenciou nesse processo ou não? Em todo momento que tinhas que fazer atividade física, tu falou, não, eu vou fazer o meu melhor aqui. Enfim, como é que foi esse teu processo também? Porque assim, eu sei que houve um abalo mental, e isso não tem como não ter, né? Nós somos seres humanos, se tu não tivesses, eu não diria que tu era humana, com certeza, né? Houve um abalo mental. Isso te desmotivou? Isso ou não? Isso só te encheu de realmente esperança e mais vontade, e por isso eu vou fazer exercício e vou fazer o máximo que eu posso? Como é que foi isso para você? Para mim é exatamente assim, eu vou fazer o máximo que eu posso, eu vou fazer o que eu posso pelo meu corpo. Né? Claro que a gente tem que respeitar ele os dias que não dá. Né? E cada químio foi uma fase. Então, eu já fiz três sessões de quimioterapia.
E cada uma delas, o pós é diferente uma da outra. Uma eu me senti mentalmente mais fraca, a outra eu me senti mais disposta, essa última eu me senti mais fraca de corpo mesmo. E então, assim, ontem eu ainda disse pra mim mesma, assim, cara, meu Deus, como eu quero sair dessa noia, porque eu não estava conseguindo sair daquilo ali. E hoje, conversando com a fisioterapia, eu ainda falei com ela, assim, é porque tu é muito agitada. E essa tranquilidade que o teu corpo tá precisando tá demais. Tá tendo assim. um embate aí. E igual atividade física, por exemplo, a primeira eu demorei uns dias a mais pra fazer, na segunda, por exemplo, eu faço quimioterapia na quinta, na segunda eu já voltei na segunda a fazer atividade física. Cada uma dessa outra, eu não consegui nem fazer essa segunda nem terça, amanhã eu vou fazer atividade, então eu tô respeitando o meu corpo, aí juntando alimentação. Às vezes eu dou uma rateadinha ali, né? Que nem sempre vou seguir a dieta 100%, Sim, mas... sim. E eu acho que até faz sentido, né? Porque a gente precisa deixar a nossa cabeça boa, né? A cabeça precisa estar boa. Se tu ficar seguindo uma rotina que tu já não gosta e ela não para, ela é contínua, a gente às vezes explode, né? Sim, então, para não explodir, é melhor tu fazer essas tiradas, vamos dizer assim, essas tiradas e voltas talvez com pouca frequência, mas que consiga manter essa rotina, né? Que consiga manter essa conduta. A nutricionista fala que quando eu cheguei lá, a parte mesmo realmente começar a quimioterapia, que eu não podia mais perder, eu já tinha perdido 6 quilos ali naquele período. Entre descobrir a doença, né? E aí eu não poderia perder mais peso ali, por mais que não tivesse no peso ideal, vamos dizer, pensar, né? Mas eu não poderia mais perder peso, então eu tenho que manter, então, com a atividade física, com a alimentação e com tudo isso. Deveria fazer mais um dia de atividade física? Deveria, talvez. Mas vamos respeitando o meu corpo até um ponto que, tipo, né? Mas... E aí tem dias lá, semana passada, num dia da atividade, foi um dia, assim, bem intenso. Ela me botou atividade física em batimento 170 e era aquilo ali, entendeu? E vamos lá. E era peso e atividade, mas é isso aí, a gente não pode desistir jamais. Não, mas eu acho que daí fica também a questão do próprio personal, de ele conseguir reconhecer qual é o teu melhor e tentar chegar nele, né? Sim. Porque muitas vezes a gente não nos deixamos chegar no nosso limite, né? Apesar de nós termos, a gente acaba não chegando. E o profissional, ele tem essa característica de, não, ela vai conseguir um pouquinho mais e eu vou tentar, né? Bem isso. E ela é uma menina hoje. Que maravilha. E aí ela vai, não, mais um, vamos mais um. Tipo, às vezes, hoje a gente não vai fazer atividade de tantas repetições, mas a gente vai fazer com mais intensidade, então um peso maior, claro. Né? E aí, com isso, eu digo, tudo envolve o profissional da atividade, né? Educador físico e as fisioterapeutas também, porque, tipo, elas também estão direcionando, elas dizem, o que ela pode fazer, o que não pode fazer. Por exemplo, hoje, a gente ainda sabe que eu não posso algumas coisas com a parte mais de cima ainda, né? Como eu tenho um catéter. Tá, que tem um catéter. E vai ficar quanto tempo esse teu catéter? A princípio não tem prazo mas tu vai celebrar ainda a retirada dele, né? Sim, definitivo. Graças a Deus, eu acredito muito nisso. Mas ele não tem prazo porque depois de terminar as quimioterapias que devem terminar em janeiro, ainda tem um prazo que tu pode, né? Se tu voltar pra te não tirar e voltar ele, né? Então, como elas falam, então tu tem que testar o teu corpo. Então, quanto o teu corpo... eu não posso fazer exercício, por exemplo, né? Uma prancha, que é o peso do meu corpo total ainda, né? Então, a gente vai testando todos os dias um pouquinho, ela vai botando lá mais um pezinho. Um pouquinho mais. Tu perdeu alguma mobilidade de tronco por conta da tua cirurgia? Não. Mas houve um tratamento também que você tenha feito para não deixar com que isso aconteça, né? Sim. Eu já por indicação da clínica onde eu faço do meu mastologista, e aí hoje eu faço quimioterapia lá também, a gente vai para uma fisioterapia oncológica. Né? Eu já fiz uma consulta pré-cirúrgico dela. E a gente tinha o quê? Desde o dia que eu saísse da cirurgia, que eu chegasse em casa, eu tinha atividade de mobilidade. Ela fala que é o exercício tolo. É um exercíciozinho exatamente aqui, de mesa. Mas eu já tinha que começar fazendo 3 vezes ao dia. Então, e depois de 3 dias, já é um exercício de parede.
para dar um ângulo reto, depois um ângulo de 90 graus, e aí foi um ângulo de 180, e assim a gente foi trabalhando. Então, isso faz total diferença para as pessoas que estão nesse processo também, que às vezes não chegaram numa fisioterapia oncológica, faz diferença para a mobilidade. Não, com certeza. Tem muitas pessoas que fazem essa cirurgia de mama, né? Retiram, às vezes, um quadrante do seio e depois perdem o movimento, né? Muitas. A gente vê muitas mulheres isso. E as meninas falam exatamente isso. Às vezes chegam pessoas lá com 30 dias que não fizeram nenhum movimento e elas estão uma debilitação muito grande, né? Então faz total diferença. Eu digo, hoje eu tô com quase 3 meses de cirurgia, eu tenho mobilidade total do meu braço. Amplitude total do teu braço. Total. Ai, que maravilha, Gi. Total. E aí a cirurgia, se tu pensar, no caso, ela é a esse direção, né? Porque ela tira o quadrante, ela tira uma glândula da nossa axila também, que é onde... Ah, sim. Então, ela vai nessa reta. No meu caso, como era nesse quadrante aqui, ela tirou nessa reta total. Então, ela fez um corte interno. Eu sempre levo um exemplo. A minha fisioterapeuta é muito engraçada. Ela é muito querida, né? Ela disse que era assim, como se fosse um bolinho do Angelone. Pensa num bolinho do Angelone com furo no meio. Esse é o nosso seio. E aí, alguém vai lá e rouba uma fatia desse bolo. E aí, você tem que pegar e depois juntar o bolo de novo e costura esse bolo. Então, pensa, né? Tu colou ali peles, então ainda falta aquele pedaço. Então, por isso dessa mobilidade, do que elas fazem, de tudo isso, para que a gente possa ter essa mobilidade, isso faz bem... No sistema público a gente já sabe que tem isso, né? O Cepom oferece isso, talvez um pouquinho mais demorado para as pessoas, mas no sistema público também tem esse processo, as pessoas também vão buscar isso, né? Graças a Deus, eu sempre falo que eu agradeço por toda a oportunidade que eu tenho um plano de saúde e realmente eu não tive nenhuma complicação nenhuma agora. Todo esse processo com plano de saúde a gente gasta muito. Mesmo com plano de saúde, né? Mesmo com plano de saúde. Sim. E ter dinheiro para outras coisas que o plano não cobra a gente poder pagar, entendeu? Mas é um processo. Não, maravilha. E assim, a gente acabou falando sobre atividade física e acabamos indo para a fisioterapia, né? A fisioterapia, ela tem essa característica mesmo de não fazer com que tu percas os teus movimentos, né? Mas sobre a atividade física, que eu gosto de colocar sempre quando eu falo sobre câncer, é que ele é tão importante na prevenção quanto realmente depois que você já está em processo, né? Porque a célula cancerígena, ela é uma célula muito faminta, ela é voraz, ou seja, o teu corpo ele vai direcionando os melhores nutrientes justamente para a célula cancerígena, né? E quando tu faz a atividade física, tu tira essa prioridade das células cancerígenas e joga prioridade para a musculatura que tu está trabalhando. Então, ele tem um grande fator, né? Na verdade, a atividade física, o grande fator da atividade é a gente vai começar a fechar a torneirinha que leva o nutriente para a célula cancerígena e começar a aumentar a torneirinha, a abrir a torneirinha que leva para a musculatura. Então, a gente tira a qualidade do nutriente da célula cancerígena e leva para a musculatura. Então, por isso que a atividade física ela é tão importante, não só na prevenção, quanto também durante esse teu processo. E por isso que eu te falo, continua fazendo, né? Continua fazendo, se tu puder aumentar a quantidade de vezes por semana, tu faça, que vai valer muito a pena. É o teu melhor remédio ainda, né? É o remédio que não tem efeitos colaterais, né? O teu máximo efeito colateral vai ser uma reclamação, uma dorzinha. Que dor, né? E dói mesmo. Tem a hora que dói, né? Tipo, pegou peso ou pegou um músculo diferente, sempre dói, né? Sim. E Gi, eu tô sabendo já que vai ter algum evento que você vai fazer justamente a respeito do Outubro Rosa. Eu gostaria que você deixasse aqui, já que a gente vai disponibilizar isso nos nossos canais, né, nas nossas redes. Eu gostaria de que tu falasse um pouquinho do que tu vais fazer, né, o que é e o que é, né, e qual vai ser a promoção que tu vai ter a respeito disso, né? Então, a gente está pensando no Outubro Rosa, a gente pensou num evento lá no escritório. Nosso espaço não é muito grande, mas é um espaço pequenininho, mas confortável. A gente está trazendo uma psicóloga falando sobre empreendedorismo feminino. Empreendedorismo feminino, que eu acho que é a tua vertente, né? Tu fala muito sobre isso, né? Isso, aham. E aí ela vai falar sobre isso, e a gente vai ter um coffee break depois, um happy hourzinho ali para as pessoas que forem. E
metade do valor arrecadado desse evento vai ser doado para um instituto onde eles reconstroem os mamilos das mulheres. Né? A gente falou com as meninas, estudamos o projeto delas e vimos que se a gente conseguir, por exemplo, com o valor que a gente for arrecadar com a venda desses ingressos, né, a gente conseguir alcançar 2 mulheres a fazer essa reconstrução de mama, porque tem mulheres que perdem a mama toda, né? Sim. E ela perde a mama toda e hoje o sistema público dá prótese, né? Mas não reconstrói o mamilo, né? E isso faz total diferença, porque fica uma coisa... Para a mulher é diferente, Imagina, né? a questão da autoestima, que também é importante. Autoestima é saúde, né? Ela se olhar no espelho, né? Eu acho que isso faz total diferença, a gente se olhar no espelho. Então, esse projeto a gente vai fazer na segunda-feira, no dia 9, né? Dia 9 de outubro. Isso. E a renda vai ser para isso. Então, 50% vai ser para ajudar a pagar os custos do Claro, evento, né? certeza. Do Happy Hour, na verdade, né? Com certeza. E 50% vai ser doado para as meninas, então, para esse projeto delas, para que elas possam realmente levar essa luz para outras mulheres que estão passando por esse processo. E a gente sabe que é muita gente. Eu vi hoje uma notícia no jornal, eu não vou te dizer com números exatos, mas são mais de 3.000 casos, né, no ano de câncer de mama, né? Então, é muita gente, né? É muita gente que a gente não sabe que tá passando pelo mesmo processo que a gente. Sim, mas é interessante a gente falar sobre esses dados, né? Tu fala 3.000. Isso é que nível? Qual é a... E, se eu não me engano, isso é nível Brasil, Florianópolis ou Santa Catarina. Eu não vou te dizer 100% desse dado, porque agora eu não tô lembrando exato, mas assim, se eu não me engano, Florianópolis tá em 300 casos. 300 casos. É muita gente. É muita gente, mas como nós também falamos anterior, né, aqui ao podcast, você estava falando sobre que existem muitas tecnologias justamente por ele ser um câncer com uma maior quantidade, que atinge uma maior quantidade de mulheres, né? Isso. O câncer de mama hoje é o câncer mais comum no mundo, né? E por ele ser câncer mais comum no mundo, maior tecnologia. Tanto que a gente tem um mês especial para isso, né? E o que acontece? Então, existem tecnologias demais para isso. Então, quer dizer, não é porque você tá com câncer de mama que quer dizer você tá morta. Ou você vai morrer. Isso não quer dizer. Hoje é o câncer mais curável do mundo. Então, se você descobre em estágios iniciais, se você descobre... E mesmo aquele que, na verdade, talvez não é o melhor câncer, o câncer podia ser um câncer mais invasivo, ainda tem um senso de cura. Então, desde que tu vê, quando tu tá todo nesse processo, tu começa, meu Deus, que tipo de exame é esse? Tecnologias, por exemplo, se eu te contar uma tecnologia hoje que existe dentro da cirurgia. O médico, no dia da tua cirurgia, ele pega um líquido e injeta dentro do tumor, para que na hora que o médico abre a cirurgia, ele vê o tumor. Com uma cor, um contraste, como se fosse um contraste. Isso. Interessante, né? Então, assim, para te ver quanta tecnologia existe, quantas coisas existem para que realmente, né, seja curável. Então, não pense assim. Às vezes não olhe para uma pessoa que tá com câncer e diga, talvez não condena ela que ela não condena ela à morte, porque isso faz muita diferença para as pessoas que estão vivendo esse processo. Não, com certeza. Gi, quero te agradecer demais. Um carinho muito enorme por ter vindo aqui, tomado um pouco do teu tempo. Eu sei que tu é bem atarefada, tem todas as tuas atividades. Te agradecer demais pelo carinho, tá? Por trazer essa informação para as pessoas entenderem um pouquinho mais sobre câncer, porque acredito eu, como é um conteúdo muito voltado para a academia, seja interessante as pessoas também entenderem como é que acontece esse processo. Ainda mais, né, a gente está aproveitando que é o mês de conscientização do câncer de mama e falar sobre o assunto. Eu acho que é muito importante debater para que as pessoas entendam que isso aqui não é uma condenação, né? Isso é um processo que, de certa forma, até é um processo evolutivo para as pessoas pararem, pensar mais em si, né? Pensar mais no eu. Muitas vezes a gente tem, parece que uma agenda cheia de trabalho, mas a gente não tem uma agenda, a gente tem uma agenda vazia para nós mesmos, né? Então é um momento de parar, refletir sobre o que realmente vale a pena nessa vida, né? E tentar sempre ter esse equilíbrio entre o trabalho, que eu sei que você é uma empreendedora e você trabalha com empreendedores, né? Mas também acredito eu que tu vai, a partir de agora, ter
essa visão muito mais holística, né? Muito mais integral do todo, e te parabenizar por tu estares assim, feliz. Eu achei que eu ia encontrar aqui na entrada uma pessoa assim triste, em nenhum momento, sempre sorrindo. Então, agradeço demais a tua companhia, tá? E é isso aí, gente. Agradeço também a todos que nos acompanharam até agora, tá? Esse podcast está saindo agora em outubro. Não sei exatamente ainda qual é o dia, mas agradeço a todos aí pela companhia. Até logo! Tchau, obrigada.